Iniciando nossa conversa de todos os dias, eu vou dizer que pela primeira vez vamos receber convidados do nível dos nossos nesse dia, até porque não é diferente. Pessoas que têm esse nível acadêmico e tanto conteúdo para dividir, fica até difícil fazer perguntar aquilo que vai trazer esse conhecimento à tona, mas eu conto com a ajuda de alguém que conhece muito bem cada um dos convidados e vai me ajudar a fazer perguntas intrigantes e principalmente que vão revelar toda a grandeza do conhecimento deles. Meu querido Igor Gouveia, meu brother, você tá bem? Fala, Guilherme Rigonato, tudo bem? Só alegria. Eu tô sabendo que você foi até aluno de um dos nossos convidados aqui e foi aprovado em todas as matérias, foi isso mesmo? Não vamos entrar em detalhes, né? Mas quero dizer que é uma honra eu estar aqui com esses grandes notáveis aqui na nossa frente. Foram professores meus na PUC, né? E interessante que o Paulo foi professor do Murilo, o Murilo foi professor meu e o Paulo também foi professor meu na PUC. E nós tivemos o privilégio de caminhar juntos aí um bom tempo, em outros projetos também, né? E para mim é um motivo de muita honra e alegria estar com eles aqui hoje. Com muita certeza. Para quem não entendeu, é porque o Igor Gouveia formou em engenharia civil. Nós temos aí essa coisa em comum, né, meu brother? Engenharia. Só que eu não fui aluno deles, não tive esse privilégio. Gostaria muito, tenho certeza que você vai poder compartilhar como eram as provas do professor Paulo Viana. Será que eram difíceis? Não, imagina. Ou você acerta tudo ou erra tudo. Não tem meio termo com ele, não. Que maravilha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu começo cumprimentando o professor Paulo e você me ajuda a falar com todos os convidados. Mas, querido professor Paulo Viana, eu tenho até uma lista aqui de especialidades. Eu não vou me ater a todas elas, porque são muitas. Meu Deus, é a geotecnia, você tem a questão da estrutura, tantas coisas que levam anos para poder se tornar especialista. Primeiro dizer que é uma alegria, professor. Obrigado pela presença e, desde já, vamos adiante, porque a conversa é longa e tem muita história para contar. Boa tarde, professor. Opa, boa tarde a todos. Guilherme, é um prazer enorme, né? Receber esse convite, estar aqui com vocês. A mesa é um lugar de confraternização, né? E quando a mesa está recheada de amigos, aí vira uma festa. É verdade. Então, estou me sentindo aqui muito à vontade, né? Vendo o Igor novamente. Obrigado. Esse homem notável, né? E para mim é uma alegria estar aqui, né? Com meus amigos, compartilhando essa mesa maravilhosa. Com muita certeza. Eu quero até já adiantar, uma das histórias que eu preciso trazer para a mesa é uma de uma broca enterrada no pé do World Trade Center. Será que é verdade? São as lendas de Goiânia. Tem uma lenda do Excalibur, quem se lembra? Excalibur, o primeiro prédio com uma piscina por andar e tantas coisas que os nossos notáveis aqui, os nossos professores têm para dizer. Meu brother, agora você vai ser brilhante. Tem aqui 3 outras personalidades que o ouvinte precisa conhecer. Então vamos lá. Do meu lado esquerdo, né, tá o Murilo Cabral. Murilo Cabral foi um professor meu na PUC, é professor da UEG, né? Um grande profissional, um grande homem de Deus. E o Murilo, ele é exemplo em fundação. Todo mundo que conhece em Goiânia, que vai falar de fundação, ele trabalha hoje numa das maiores empresas de fundações do Brasil, que é a Sete Engenharia. E o Murilo, ele é referência. Todo mundo que eu conheço na parte de engenharia, que vai falar de obra, de fundação, falou, Murilo passou aqui, passou, ixi, conheço mais o Murilo, tirou uma foto conosco aqui e tudo mais. O Murilo é diferenciado, né? E o Murilo, ele é mestre na área de geotecnia, né? Ele vai falar um pouquinho sobre um pouco da formação dele. Palestrante, professor de cursos, né? Então, ele tem uma expertise gigantesca aí, né? Aprendeu muito bem com o Paulo, que foi professor dele, então passou muito bem o legado para ele. E nós estamos aqui também com o Homero Cabral, que é irmão do Murilo. Homero, um excelente engenheiro, construtor, habilidoso, já construiu mais de 100 mil metros quadrados, né, edifícios, então assim... Eu fiquei sabendo que ele construiu até casa de famoso aqui em Goiânia, é verdade? Ele tem essa expertise aí de construir famosos, né, atrai aí. Nós vamos falar sobre isso também hoje, essa questão, né. Construiu mais casa que o Luciano Huck no Docilar. Ele tem mais fama que o Luciano Huck aí, bem conhecido no meio dos famosos. Que maravilha. Deixa eu cumprimentar.
Por favor, professor Murilo, bem-vindo. Que alegria recebê-lo aqui. A alegria é toda minha, satisfação estar aqui com todos vocês. Obrigado aí, viu, Guilherme Rigonato. A gente admira muito seu trabalho. Que é isso? Eu que admiro vocês. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Estamos aqui para contribuir e é um prazer estar com vocês. Que alegria. Querido Romero, é isso mesmo? Construiu mais casa que o Luciano Huck no Lar do Oscilar? Bem-vindo, querido. Muito obrigado. Guilherme, muito obrigado pela oportunidade, Igor. A gente tem, como disse, uma pequena contribuição, né, de construção aí ao longo da carreira. Graças a Deus a gente, como se diz, tá quase um Luciano Huck aí, mas vamos tentar. Não tá ainda não. Mas você já, como diz, já tá construindo casa para quem é amigo dele, né? Quem sabe você não chega até ele. Quem sabe? Tá difícil não. Tá difícil não. Nome de artista você já tem. Romero é um artista brasileiro famoso. Ó, fechando o time de convidados aqui, a gente tem o querido Jefferson. O Jefferson, que é também engenheiro. Só que ele é engenheiro da parte elétrica, né? Engenheiro eletricista. Isso aí tá ganhando dinheiro vendendo placa solar pro mundo inteiro. Ele vende usina solar pra chinês, se você quiser saber. Tô falando bobagem? Boa tarde, meu amigo Jefferson. É isso aí, satisfação tá aqui, né? A gente veio aqui profissionais da engenharia civil e que bom que tô aqui como profissional da engenharia elétrica, né? A gente, de repente, talvez diversificar aqui um pouco o papo, né? Minha área é a elétrica, na área de fotovoltaico. E é um prazerzão estar aqui, conversar com essas pessoas notáveis, né? Essa equipe toda aqui. Com muita certeza. O Igor Gouveia preparou uma lista de perguntas. Eu tô até com medo de deixar ele fazer todas as perguntas, porque foi mais um questionário. Mas faz a primeira aí, meu brother, e a gente vai soltando a conversa, mas eu tenho certeza que tem a ver com essa carreira brilhante dos nossos convidados. Então eu vou começar com o professor Murilo, então. Queria saber de você quais foram os desafios maiores na sua carreira em questão de engenharia, aquilo que te trouxe, assim, medo talvez, uma dificuldade em obra, que você ficou um pouco receoso por ser uma obra gigantesca. Obrigado aí pela pergunta e novamente por a gente estar aqui. Bom, aquilo que traz medo muitas vezes é a falta de segurança que a gente tem. Então, assim, quando a gente tem a certeza da informação, é a ausência da dúvida. Hebreus 13:1 fala que a fé é uma certeza. Então, quando a gente trabalha com a engenharia geotécnica, a própria norma fala que ela não é uma ciência exata. Então, aquelas pessoas que vão por esse caminho já tem que ter o rojão e a certeza de que vão enfrentar desafios. Então, um dos maiores desafios que a gente trabalha hoje é com o solo. O solo foi criado por Deus e a identificação correta do solo faz com que você tenha a identificação correta da fundação dessa obra. Então, assim, um grande desafio hoje local na cidade de Goiânia, Goiás, é que nem todas as empresas estão comprometidas com o sucesso do cliente final. Nem todas seguem a norma. Então, você fazer um projeto com uma sondagem errada ou você fazer uma execução com um projeto errado é um desafio. Então, a arte de dizer não, para mim, é um desafio hoje. Você pega um orçamento, o cliente quer fazer com você e você fala, não, eu não irei fazer porque no entendimento que nós temos, o seu projeto está errado. A sua sondagem está errada. Ah, mas eu te pago. Mas aí não envolve questão de valor, não é dinheiro. A gente preza também pela qualidade do serviço prestado, a gente preza também pela segurança da obra. Isso é engraçado porque o engenheiro civil, ele olha uma obra e ele diz assim, ó, só Deus para manter essa obra de pé. É ou não é, professor Paulo Vieira? Fala a verdade para nós aqui. Tem obra que o engenheiro que entende, ele treme por dentro, ele pensa, isso aí é perigoso. Na verdade, a gente lida com três aspectos muito importantes, né? Na verdade, em todos os contextos que a gente se envolve, esses três aspectos sempre estão muito próximos, né? Que é a segurança, a durabilidade e o conforto, né? Então, isso tem a ver com a segurança patrimonial. Então, quando você está construindo uma obra, você está construindo um sonho da pessoa, né? Você está se envolvendo ali com a história de vida dessas pessoas. Sim. Então, essas pessoas têm que ter durabilidade. Você não vai construir algo para acabar rápido, né? Tem que ter segurança e tem que ter também conforto, né? Então, se um desses aspectos você sente um desconforto com isso, você vai se aproximando de um estado que a gente chama de estado limite.
E quando você se aproxima desses estados limites, a situação fica meio desequilibrada, né? Meu Deus. Então, o importante é trabalhar com pessoas que tragam esse equilíbrio ao instante ali das suas decisões, que é o nosso propósito. O propósito de vida nosso é trazer equilíbrio para as diversas soluções geotécnicas, estruturais, etc., nas quais nós estamos envolvidos. De modo a garantir a segurança patrimonial do nosso cliente, isso é mais importante, dentro de um sistema que envolva o conforto, a durabilidade e a segurança, né? E aí tem outro papinho de dinheiro que é envolvido com isso, mas isso aí deixa para uma outra pergunta. A conversa de dinheiro, na verdade, é o que norteia o resultado, né? Eu acho até engraçado ter uma fala do Roberto Justo, que ele diz assim, ó, não sei por que o Brasil não aderiu à construção de drywall, que seriam aquelas casas com estrutura de madeira, que nós somos, assim, 100% alvenaria. O Brasil não mexe com estrutura de madeira como os Estados Unidos, sendo que é uma obra que fica pronta mais rápido e tem, com certeza, um custo infinitamente menor, comparado a tijolo e concreto, né? Você tem algum palpite do porquê que o Brasil não adere a esse tipo de modelo? O brasileiro bate naquela porta, na verdade, na parede de drywall, ele fala, ih, essa casa é de papel. Né? Parece que o brasileiro não gosta dessa falta de firmeza na estrutura que não é de alvenaria. Tem aí um pouco dessa questão do ranço do brasileiro? Na verdade, é tudo uma questão cultural, né? Você percebe que as tecnologias estão muito próximas da gente hoje do que estavam há 10, 20 anos atrás. Verdade. Então, hoje nós conseguimos construir casas em menos de 30 dias, 20 dias, 10 dias, né? É mesmo? Sim, com certeza, né? A casa toda pronta. Pré-moldada. Pré-moldada, com materiais diversos, não só com drywall, né? Mas você consegue construir casas hoje confortáveis, duráveis e seguras. Olha aí. Com o melhor custo. É uma expressão muito interessante essa, viu, Guilherme? Porque às vezes a gente pensa sempre no menor custo das coisas, né? E a gente tem que mudar a nossa mente e começar a raciocinar de forma a pensar no melhor custo. O que é o melhor custo? O melhor custo é aquele que vai te conduzir a uma segurança patrimonial mais exigente em relação à segurança, o conforto e a durabilidade da obra. E muita tecnologia hoje está acessível e disponível. Sim. Se qualquer engenheiro hoje que entrar, hoje você tem mestrado em Harvard online, feito por qualquer um, é possível. Então hoje a tecnologia da informação, a informação ficou muito fácil, né? Então qualquer um que quiser empreender e trazer novas tecnologias vai ter que desbravar. Mas tem um ditado antigo que fala assim, quem chega na fonte bebe a água mais limpa, né? Com quem certeza. chega primeiro, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, o outro grande desafio da engenharia é a pessoa trazer novas tecnologias e arriscar. E essa questão do risco, né? Dele conseguir desenvolver e trazer novas tecnologias, assumir o risco para isso. E esse profissional que se preende, que sai da sua zona de conforto, com certeza ele vai isso aí trazer... é tudo, é quem tá buscando o melhor. Então vamos falar da telha sanduíche, né? Tá tudo acessível aí, hoje em dia o cara não faz mais laje. Ele passa uma telha sanduíche para poder tentar impedir o calor de entrar dentro da casa. E eu pergunto, dá para colocar usina solar em telha sanduíche, ô Jefferson? Dá sim. Só não pode caminhar em cima com uma perna muito fechada que cai, né? A gente vê telhados aí com estruturas e tanto a questão de comportar ali o peso, né, das placas e até mesmo o telhado, né, muito simples, né, uma espessura muito simples ali da telha. E a gente vê aí que o quanto isso traz ali um prejuízo para o cliente depois, porque instalar é simples, né, colocar a placa em cima é simples, mas e depois, e a manutenção, né? Então, uma telha que nós chamamos aí, né, comumente chamado de sanduíche, já é uma telha, né, que tem uma robustez, né, um telhado que vai comportar bem, né, dá para fazer as manutenções, né, o peso ali dos módulos ali, né, então a gente já tem menos problemas no telhado desse, né, comparado aí um zinco simples ali, por exemplo, um telhado simples que a gente vê muito, infelizmente, né. E telha de amiantozinho ali, aqui quebra, que é uma beleza. Amianto quebra, cerâmica quebra muito, né, a gente vê residências, por exemplo, vai fazer instalações em residências
resistências, vai quebrar muita telha. Aí é onde que na instalação tem que fazer uma distribuição do peso, tem que ter muita segurança, né? O professor Paulo Viana falou sobre isso. É muito sério essa questão da segurança, né? Então a gente sempre trabalha essa questão, né? A ancoragem, né? Ali em cima do telhado, a distribuição do peso, tanto das placas ali que vão ficar em cima da residência ou do comércio ou do prédio de maneira geral, né? Quanto a segurança dos profissionais ali trabalhando, né? Então é um ponto bem importante. Tem que ter. A gente está com engenheiros aqui, não vamos dizer sobre essa segurança do trabalho. O servente de pedreiro, o pedreiro, esse pessoal, o próprio mestre de obra, todo mundo tem um limite ali seguro. Telhado é uma coisa que tem muita gente que morre caindo no telhado, não é raro, né? O próprio Gugu Liberato, o apresentador, morreu, foi subir no telhado. Então essa questão é uma questão muito comum. Acidentes, eu fico vendo aqueles rapazes que trabalham na cadeirinha, ou pintando a parede do prédio, ou então rebocando, ou verificando se o reboco não está soltando da parede, né? São coisas próprias da construção. O Romero tá ali, ele já construiu muita casa, mas tem uma que todo mundo ama falar, que é casa de famosos. Todo mundo quer saber onde o famoso mora, todo mundo quer saber o que comem, né? Será que famoso come frango também? Será que eles também comem pé de galinha? Ou é só picanha? E aí, o Romero pode contar pra gente. É uma famosa que a gente não pode dizer o nome, mas ela construiu num lote pequenininho, né, Romero? Como é que foi? Conta pra gente essa experiência de construir uma casa milionária. É uma experiência, como que eu falo, desafiadora, tá? Por quê? Não só porque envolve muito VGV, né, que é um valor muito alto, mas envolve muitas particularidades. Por exemplo, na construção específica de uma obra, né, ali num condomínio fechado em Goiânia, a gente construiu, né, para ter uma contenção, porque o desnível do terreno, do começo ao final do lote, estava dando 30 metros de desnível. Eita, era uma rampa, hein? Praticamente é um lote muito íngreme. Então, para a gente fazer, né, essa contrapartida, foi executado um muro de arrimo de 9 metros de altura. Uau. Então, tem essas particularidades que você não vê normalmente em uma obra comum, né? Onde você vai construir, normalmente a maioria das casas, você compra o quê? Na hora da aquisição do lote? Um lote mais plano, justamente para não ter, né, esse gasto específico, esse custo. E o muro de arrimo, você sobe ele e enche de terra ou você só põe ele para conter? O muro de arrimo, ele funciona da seguinte maneira, né? Você tem que ter vamos resumir, né? Uma fundação, né, muito robusta. E nesse caso específico, lá foi um muro de arrimo apenas de concreto usinado. Não foi feito muro de arrimo em blocos ou canaletas. Então, a gente está falando aí aproximadamente 300 metros cúbicos de concreto para esse muro de arrimo. Então, foi um muro de arrimo robusto, né, com 9 metros de altura. Fez fila de caminhão betoneiro no dia de fazer. Fez fila de caminhão betoneiro. Um custo, vamos falar assim, Homer, o que é isso, né? 9 metros de altura, concreto. Normalmente a pessoa não entende, mas só de, vamos pôr assim, 30 metros que a gente convertendo só em caminhões, só de concreto, vai gastar quase R$500 mil. Então, assim, é um valor que, se for analisar, são particularidades de cada obra específica que a gente tem que levar muito em conta, até mesmo na escolha do lote. Então, por exemplo, vou construir minha casa, é meu sonho, mas se eu compro um lote íngreme, a gente tem que ter essa percepção, o profissional, o engenheiro, tem que indicar para o cliente, olha, você vai ter que ter um gasto a mais com muro de arrimo, ou um gasto a mais com drenagem, se o lote for aclive. Então, depende de cada particularidade. Isso aí é tão certo como vive o Senhor, né? Por exemplo, você compra um lote e você vai lá com a família no domingo de manhã, vamos lá ver o lote que o papai comprou. Aí você chega lá, o vizinho tá com um funk alto ligado, você fala, ih, papai vai ter que vender o lote, senão a gente não vai ter sossego final de semana. Tem que calcular tudo da obra, inclusive a permanência no recinto, né, meu brother? Tudo coopera aí na hora de escolher para construir. Uma coisa legal que você colocou na pauta aí, meu brother, e eu acho que é importante até a gente trazer para a fila aqui, é realmente esse legado que os nossos notáveis vieram construindo. Então, o professor Paulo Viana e também o professor Murilo, eles já tiveram conosco em várias oportunidades, entrevistando pessoas que são relevantes no mundo inteiro, numa iniciativa que chamava Oportunidade de Valor, não era? Isso, Oportunidade de Valor era uma startup em engenharia, né? É um projeto que nós tivemos aí há alguns anos atrás, super interessante, voltado para palestras, voltado desde o aluno, desde o profissional liberal e do grande profissional, né? A gente juntar todo um público ali. E nós conseguimos naquela época um pouco de êxito em situações de trazer pessoas renomadas dentro de Goiânia
que tem uma expertise em obras, em coisas famosas assim. Mas, enfim, eu quero aproveitar a oportunidade e emendar aqui, né? Pessoal que nos ouve sempre tem curiosidades em coisas grandes, assim, né? E eu sei de uma história do Paulo de algo grande, eu queria que ele comentasse um pouco como foi o desafio para ele sobre a barragem Mariana, que foi algo que chamou a atenção do Brasil inteiro, né? Se puder comentar alguma coisa, como que foi isso para você participar daquilo? Você viu um momento assim tão trágico para o Brasil, mas que você teve a oportunidade de poder ajudar ali, de fazer algo da sua parte técnica. Na verdade, grandes tragédias, como a gente está experimentando agora, né? Os projetos, a questão não é de engenharia, por incrível que pareça, né? A gente pensa assim, a engenharia falhou. Não, a engenharia não falhou. Na verdade, existe um contexto de um sistema extremamente complexo e são obras que afetam todas as pessoas. Então, como você está citando agora Mariana, podia citar a Enchente do Sul, ou Brumadinho, né? Ou tantas outras edificações. Existe uma estatística que eu preciso confirmar que um prédio no Brasil cai por ano, né? Eita! Então, assim... Construtora e o vento levou. Já pensou aí? Nem fala, hein? Mas são obras que devido à sua área de influência, né? A sua importância econômica, elas são obras que afetam todos os brasileiros. Então, se você for num barzinho no Rio de Janeiro, o cara tomando um cafezinho de manhã, ele vai saber muito da obra porque foi muito comentada. Então, uma obra ela tem 3 fases, né? De uma forma muito simplificada, a gente pode explicar dessa forma, né? Você tem a concepção, projeto básico, projeto executivo, que tem que ser extremamente robusto em termos de investigação, né? A investigação, na verdade, tudo é assim, né, Guilherme? Sim. Você vai preparar um sermão aí, você tem que investigar o texto exaustivamente, né? Até para você se tornar alguém apto para poder executar. Eu fico me lembrando de Davi. Davi sacrificou, né, a cada 7 passos uma cabeça de bovino para poder oferecer ao Senhor, mas depois de ter pesquisado e entendido a lei do Senhor. Ele quis entender por que ele não conseguia trazer a presença de Deus. E aí ele pergunta, como trarei a presença de Deus? Aí ele vai o quê? Estudar. E é interessante, Igor, falar sobre investigação e, obviamente, a obra ela rompeu por uma falha, né? Isso em Brumadinho. Isso, não, em qualquer um, inclusive Mariana também, né? De análise de risco, no final das contas, né? Então, essa percepção do risco, o quanto eu estou distante de um estado limite último, né? Ou o estado limite de utilização, quer dizer, estou falando de forma técnica, mas você vê que está tendo problema. O que eu devo tomar ação? Então, esse tempo de você tomar uma atitude, se ele não for um tempo bem projetado, vai chegar na ruína, né? Então, é interessante quando você fala sobre isso, porque a Bíblia mesmo, ela recomenda que nós sejamos sábios, né? Buscamos sabedoria. Esse provérbio está cheio de ditados em relação a isso, né? E é interessante que, por exemplo, quando a gente investiga e aprofunda sobre o que nós devemos fazer, nós vamos saber ter a capacidade de saber decidir as coisas. E nós fomos criados para isso, é uma virtude nossa. Nós somos pessoas que sabemos decidir as coisas. E como é que a gente sabe decidir as coisas? Porque nós somos treinados para isso, né? Buscamos o conhecimento para isso. Tem um versículo que fala que aquele que busca a sabedoria e encontra, isso é uma virtude, isso é um dom de Deus, né? Então, eu acho que isso é muito importante, Igor. Então, só voltando aqui rapidamente. Então, você tem a parte de anteprojeto, projeto executivo, que tem que ser respaldado com muita investigação, né? Isso aí, existem várias investigações sobre isso. Você tem a fase da própria construção da obra, e essa construção tem que ser feita respeitando as normas e tudo mais. E aí entra outra fase que nós não estamos muito acostumados, que é a fase de vida útil. Como manter aquela obra segura? Isso se aplica também a todos os aspectos da nossa vida, né? Uma curiosidade, barragens, ele tem uma vida útil de quanto tempo? Assim... Uma ideia. Depende do contexto que você está olhando. Para o projetista é a vida dele, né? Se ele projetou a barragem com 50 anos, vai morrer com 60, é 10 anos. Ele já não se preocupa mais. Mas você tem barragens centenárias aí, decamilenares aí, então depende do tipo de obra. Tem uma que parece que superou a capacidade de peso e muitas vezes que lá em Foz do Iguaçu, as quedas d'água, parece que é uma coisa fantástica. Era uma estrutura que não deveria suportar tanto peso como suporta hoje, né? Foi planejada para muito menos. E acaba que suporta, né? E que suporta. O que é interessante nisso tudo é que a vida útil das nossas obras, elas precisam... É algo que você precisa ter atenção.
Que é a mesma coisa quando você compra uma casa. Pega uma casa, aí você fala, poxa, eu vou comprar uma casa, vou viver nessa casa, e esquece que você vai gastar muito dinheiro nessa casa ao longo da vida útil. Sim. Porque a casa vai sofrer, vai se deteriorar, né? Tem manutenção. E precisa de manutenção. A questão pelo nosso pensamento de curto prazo, a gente quer a coisa muito rápida, né? Quer pensar muito rápido e a gente acaba não tomando decisões a longo prazo. Isso acaba prejudicando muito as finanças pessoais e etc, as decisões que você tem no futuro. Você acha que depois do acidente que nós tivemos, né, da barragem Mariana, Brumadinho, hoje é voltado mais uma parte assim técnica de avaliação com mais detalhe, um cuidado maior sobre essas barragens que nós temos, ou pode haver algum perigo novamente de um deslocamento de terra naquela situação hoje em nível Brasil, né? Nós temos total segurança. Você que é um especialista nessa área, ou você acha que pode ter algum ainda perigo, tem que sempre estar acompanhando bem de perto? Depois das rupturas, né, tanto de Mariana, Brumadinho, etc., foi desenvolvido, o Brasil hoje tem uma lei de segurança de barragem, né, que obriga o consultor de barragem a fazer as inspeções anuais e a cada 5 anos, né? E é extremamente rigoroso. Então a segurança, ou talvez hoje o Brasil seja o país no mundo que tem uma legislação mais rigorosa em relação à construção de barragens. Não tenho dúvidas em relação a isso. Do mundo. Do mundo. Interessante. Hoje, a engenharia brasileira é ponta na parte geotécnica, na parte de mineração também, do mundo. Né? As maiores empresas do mundo estão no Brasil. Nossa. E os consultores dessas empresas são profissionais brasileiros, né? Então não tenho dúvida em relação à expertise brasileira em relação à construção de barragens e à segurança dessas barragens. Nossas barragens são seguras. Entretanto, nem todos os construtores de barragens seguem o que deveriam seguir. Esse é o problema. O professor falou muito bem. Nós devemos ser agora, depois dos desastres, os principais de legislação. Agora, executar essa legislação é o grande desafio, né? Porque sempre vai ter aquela listinha da Odebrecht, né, das propinas, sempre vai ter alguma maneirinha de você acessar, vamos deixar de gastar isso aqui, vamos gastar aquilo. Na verdade, não é isso que acontece nas grandes construtoras, né? O professor Murilo acabou de dizer, o brasileiro quer economizar naquilo que é indispensável, que é segurança. Não dá para economizar em segurança. Sabe uma coisa, Guilherme, rapidamente aqui, não é querendo tomar muita palavra, mas a lei é a 14066, se não me engano. Se a gente pudesse simplificar essa lei em uma frase, né? É aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete um erro. Engraçado que eu estava assistindo uma palestra no Rio de Janeiro e o palestrante falou sobre isso. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete um erro. Ele não citou a Bíblia, mas isso é um versículo da Bíblia, que está em Tiago 4,17. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Olha aí. Então a questão, que coisa interessante do conhecimento, né, de Deus. Verdade. E é interessante que a questão não está em saber as coisas, né? A questão está em fazer as coisas. Não é, Murilo? Sim. Você lembra que na aula a gente falava assim, outra coisa bem interessante, viu? Quando você ouve alguma coisa, você esquece, né? Então você ouve uma palestra, logo você vai esquecer o que a gente conversou. Sim, passa. Se você faz um resumo para estudar para uma prova, você lembra, você vai lembrar. Mas se você faz, você aprende. Qual o problema da engenharia principal? É que as pessoas não fazem o que devem fazer, porque nós sabemos como fazer, entendeu? Você acha que esse não fazer é uma questão de comodismo? O engenheiro ele não quer seguir todas as normas exatas, ele está com pressa, execução rápida. Qual o sentido dele não fazer assim perfeitamente segundo as normas para ele seguir o projeto? Eu acho que eu vou lançar a pergunta para os outros nossos colegas aqui, o Homero, Agora que é interessante, porque é uma questão de propósito. É uma questão de erro. Eu senti que o professor Murilo até saiu da cadeira ali, né? Eu queria falar algo mais sobre isso, inclusive, né, professor Paulo Viana e a equipe toda aqui. O que nós, profissionais, somos todos engenheiros, né? O que a gente vai falar sobre essa questão, talvez, de propósito, né? O professor citou aqui. O que nós, como profissionais, deveríamos buscar diante aí das autoridades, talvez o governo, a legislação, o conselho, né? Nós temos um conselho que é o CREA,
o que nós poderíamos também somar ali para auxiliar, complementando aí, até acrescentando essa pergunta, para somar essa questão tão séria que são essas catástrofes que acontecem, né, deslizamentos, casos aí de Brumadinho, Mariana. Tem em Goiânia, às vezes, coisas simples, né? Soterramento, uma obra, né? Tubulando. Enchente, né? São terríveis coisas que a gente acontece, né? E nós, como profissional da engenharia, a gente sempre está vendo isso aí, né? Verdade. Professor Murilo. Bom, obrigado aí pela pergunta. Não é uma pergunta fácil de responder, mas vai muito daquilo que a pessoa propôs a ser. Então, hoje, os valores têm invertido. Vou citar só um exemplo bem simples para ficar claro para todo mundo. Os nossos avós valorizavam muito os filhos. Por esse motivo, tiveram mais de 1, 2, 3 filhos. Então, se vocês falarem seu avô teve quantos filhos, Igor? Pro lado de pai, 12. E da mãe? Só 3. Então, 12. E o seu? 6 e 3. E o seu, Guilherme Rigonato? Pois é, o meu já foi menos, né? Por parte de pai e mãe, cada um teve 3. 3. E o seu, Paulo Viana? 7 e 8. 7 e 8. E o seu, Homero? Nossa, 10, né? Nós somos a mesma família, né? São Então, irmãos. assim, o que acontece? Existe uma valorização disso, né? Era importante. Hoje, os prédios têm a concepção na venda, quem vai comprar um apartamento, a pergunta que ele faz é: quantas vagas de garagem que tem? 2, 3? Se tem uma vaga de garagem, ele não compra. Infelizmente. E aí, a ideia seria quantos quartos tem aquela obra? Aquela edificação, aquele apartamento, enfim. Então, assim, a pessoa valoriza mais o carro do que, às vezes, a próprio membro da família. Então, é uma questão de inversão de valores. Isso eu estou citando já na família, que é o âmbito inicial. Se a gente for avançar nesse quesito, verdade. Quem aqui fala a verdade? A verdade, ela dói, muitas das vezes, mas ela é necessária. Às vezes compromete o lucro do bolso, né? Isso. A pessoa ela quer aumentar o ganho, mas se ela for verdadeira... E a verdade, muitas das vezes, faz com que você ganhe uma obra que a pessoa tem o mesmo feeling e o mesmo propósito e identidade que você tem. Mas caso a pessoa não seja desse caminho, da luz, da verdade, ela não vai fechar com você. Verdade. Então, eu falei sobre a verdade, eu falei sobre a questão dos filhos. Uma coisa muito interessante também é que nem todos querem aquilo que é certo, aquilo que é o correto. Então, assim, é muito complicado você levar adiante por uma esfera maior, tipo o CREA que você citou, ou outros órgãos, se a própria pessoa que faz parte do órgão, a própria pessoa que faz parte, ela não tem um compromisso com aquilo que ela acredita, que é a verdade, não mentir, não roubar, Sim. não denegrir o próximo. Então, a solução vai muito além do que buscar um órgão, porque o órgão também erra, porque é composto de pessoas, e as pessoas buscam seus próprios interesses. Então, assim, já que você citou esse termo, a palavra política, né, vem de politeia, você tinha que pensar no povo como um todo, não num grupo específico de pessoas. O que me leva à próxima pergunta, que é direta. O asfalto do Brasil não presta? É porque nós não temos qualidade técnica ou porque falta a gente ter aquele profissional que executa o bom asfalto? Sei que vocês não são especialistas do asfalto, mas vamos lá. Base, subbase. Mas é bem simples responder essa pergunta. Por favor, não é muito complicado, não. Não sei se todos tiveram oportunidade nos Estados Unidos. É feito um projeto e uma execução para a durabilidade da estrutura de 15 anos, 20 anos. Aqui no Brasil é feito um projeto e a execução por uma durabilidade de 2, 3 anos para que, nesse intervalo, o político possa falar: fiz tantos quilômetros de asfalto. E recapiei. Então, isso vende. Então, assim, infelizmente, a gente tem capacidade, tem material, tem técnica por uma durabilidade maior. Sim. Aí a minha pergunta é porque é o que a gente mais vê. Se a engenharia solucionar o problema do asfalto do Brasil, a gente está feito. Mas aí, no caso, não é engenharia, né? O que você tem a contribuir, professor Paulo? Professor Paulo Viana, eu sei que se a gente tiver uma subbase de concreto, ninguém quebra esse asfalto. Opa, eu já participei de obras grandes. Rodovias de conta concreto. Pra gente. Uma obra bem interessante, que inclusive foi o Exército que fez, né? Parte da obra, pelo menos,
que liga Maceió a João Pessoa, né, é toda de concreto a via, né, a duplicação da BR-101, né. Torna bem mais caro, né? E mais durável. Sim. A questão toda, presta atenção que isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Os nossos problemas não são nas tecnologias, não são nos softwares ou nas planilhas de cálculo, como calcular, né? Nós temos excelentes projetistas, excelentes pessoas que fazem cálculos maravilhosos, né? Nós temos excelentes construtores também, executores. A engenharia brasileira, ela é prima, é maravilhosa. A grande questão está na capacidade da pessoa não fazer o que deve ser feito, né? Então é coisa que está ligada muito às decisões pontuais. Então é uma decisão que alguém toma e fala, não, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Então o mestre de obra, alguém vai lá e coloca um piso inadequado. Esses dias mesmo, ele contratou um profissional para limpar o piso de uma casa, num condomínio, e em vez de limpar o piso, estragou o piso. Sujou o piso todo. Tudo. Então é um profissional. Aí ele foi conversar com esse profissional, o profissional falou, não foi minha culpa. Quer dizer, desde Adão tem isso, né? Não, isso é problema da Eva, né? Então as pessoas não têm responsabilidade pelo que elas são. Sim. Isso é muito importante, porque o fato delas serem, nós fomos projetados por um Deus que já nos deu quem nós somos. Nós já nascemos sabendo quem nós somos, né? Nós somos pessoas criadas para trazer equilíbrio para essa terra, né? Então o problema está no que nós vamos decidir. Então por incrível que pareça, seja no órgão grande do governo, seja numa casa que você vai construir, a capacidade da pessoa decidir de forma incorreta, não, ninguém está vendo isso aqui, não vamos fazer desse jeito que ninguém vai perceber. Não, a estaca era para estar com 20 metros, mas a gente está com 15, deixa do jeito que está, né? Então esse jeitinho que não é brasileiro, Sim. Eu não gosto, é o jeitinho brasileiro, não, jeitinho não é brasileiro. Não é, ele é do grupo dos malandros, não do Brasil. Não do Brasil. Então eu acho que nós temos que combater isso, né? É mostrar na sociedade aí fora quem nós somos. Sim. Quem nós somos? Nós somos pessoas que dizem não quando devem dizer não, e somos pessoas que dizem sim quando devem dizer sim. E acabou. Eu acho isso maravilhoso, até porque se a gente olhar uma cidade no Brasil, lá em Blumenau, se eu não me engano. Aconteceu uma ruptura gigantesca lá no sul agora. E essa é a grande questão. Lá existem grandes obras. Eu acho que, não sei se prédios. Os maiores prédios. Os maiores prédios do Brasil estão lá. De Balneário. Então, assim, tem gente, Balneário Camboriú, exatamente. E assim, 80 pavimentos. Pensa bem, 80 pavimentos. Se não tiver tecnologia nisso, não fica de pé. E onde é que está sendo construídos os maiores prédios hoje? Do mundo, né? Dubai. Dubai, tirando Dubai, mas no Brasil. O Brasil tem, realmente. Segundo, terceiro, aqui em Goiás, né? Aqui em Goiânia, né? Tem um Kingdom de 50 andares aqui. Rio Verde tem também um Orion construindo um prédio grande. Rio Verde tem um grande. Então, assim, tecnologia nós temos. Temos. Sem dúvida nenhuma. Agora, existe um desequilíbrio grande aí entre a oportunizar para o grande público, né, professor Murilo? Sim. E a questão principalmente voltada para essa questão de pessoa não fazer o que deve ser feito, fazer bem o que deve ser feito bem, tá tudo certo. Eu quero enfatizar uma curiosidade aqui que o Paulo comentou, né, de torres altas aqui, de prédios, né? Aproveitar que o professor Murilo está aqui, também é dessa área, de uma grande construtora na parte de fundação, e queria te perguntar, professor Murilo, qual é o desafio de construir uma torre acima de 50 pavimentos? Aqui em Goiânia, o que precisa ser verificado para poder isso? Um plano diretor, autorização? Qual seria o limite aqui de Goiânia? Não tem limite para isso, eu tenho, para o público que está nos ouvindo, eles poderem saber, de certa maneira, como que seria essa curiosidade, né? E qual um tipo, assim, a fundação, ela seria uma profundidade de quantos metros, por título de curiosidade? Então, ok, não, respondo sim. Então, em primeiro lugar, precisa ser feita uma estrutura. Essa estrutura, ela segura toda aquela obra. Só que a fundação também é uma estrutura. Então, o Igor perguntou muito bem qual o limite. Eu tenho muito dinheiro, quero construir. Posso fazer uma torre de Babel? Não, a resposta é não. Por que não? Porque cada cidade no Brasil tem um plano diretor. O plano diretor é um plano específico de cada cidade. Goiânia tem um plano diretor, outra capital, outra cidade. Então, cada cidade tem um plano diretor.
Dentro de um plano diretor da cidade, que estabelece em quais bairros podem ter prédios, quais regiões podem ter mais altos, menores. Por exemplo, Brasília, você não vê prédios muito altos em Brasília, porque o plano diretor de Brasília é outro. Aqui em Goiânia, a gente pode ter edifícios muito altos, porque o plano diretor dá esse limite. Então, aqui está em torno de 200 metros. Esse é o limite de Goiânia. Isso varia. De acordo, cada ano, eles podem mudar o plano diretor. Dentro do plano diretor, você estabelece o uso do solo. Então, o uso do solo é um documento emitido pelas prefeituras que estabelece como você utilizar o solo. Por que parece, mesmo você tendo dinheiro, mesmo você sendo o dono da área, você não pode fazer o que você quiser 100% do solo. Esses 200 metros dão quantos andares, mais ou menos? Em torno de 70, 60 metros de altura, 60 pavimentos. Tem espaço ainda para crescer. Tem. E aí, o máximo que foi até hoje foi 50 pavimentos. Isso gera um problema, porque a questão é a verticalização, você precisa também da horizontalização de estacionamentos, né? É verdade. Como é que tanto carro vai andar nessas ruas tão pequenas? Aí o plano diretor estabeleceu o limite, né, respondendo a sua pergunta, para a parte inferior também. Então, antigamente, aqui em Goiânia, nós já tivemos obra com 6 subsolos, com 5 subsolos para colocar os carros. Hoje o limite é a água. Então, você faz uma sondagem, achou a água. Da água para cima você pode escavar, você pode fazer o subsolo. Então, o plano diretor atual, que foi atualizado há pouco tempo, estabeleceu que o limite de escavação para a quantidade de subsolos para você colocar cá seria a água. Tá, e se a água tiver apenas 3 metros? Aí você não pode fazer nenhum subsolo. Nenhum subsolo. Isso. Não tem como tirar a água, não, antigamente você podia coisa. rebaixar o lençol freático de forma permanente. Hoje é proibido. Hoje é proibido. Hoje você pode rebaixar o lençol freático de forma provisória durante a fase de construção, mas você não pode deixar bombas retirando água para a vida toda da estrutura. Existem prédios que estão em rebaixamento permanente porque foram construídos antes dessa nova lei. A lei foi mudada recentemente e ela estabelece que você não pode rebaixar o lençol freático de forma permanente. E aí existem bombas hoje ainda retirando a água desse lençol freático. Sim, faz parte do projeto de drenagem. Então, se você soltar essas bombas, o subsolo enche d'água. Ele fica inundado, vira uma piscina. Então, nessas obras em específico, ainda tem bombas permanentes. Já teve alguma situação de um subsolo virar piscina aqui em Goiânia? Sim. Como? É só desligar as bombas e sobe tudo. Demora a subir isso? Depende. Aí você tá vendo. Isso a Globo não mostra, né? Essa curiosidade. Depende muito da percolação. Então, o solo, existe uma taxa chamada de percolação do solo ou permeabilidade do solo. Por exemplo, hoje, para resolver esses problemas, a gente utiliza a laje subpressão, que é uma laje que suporta a pressão do solo. Então, eu respondi sua pergunta em relação à altura, respondi sua pergunta em relação à profundidade. Agora eu vou fazer uma última pergunta em relação à curiosidade também. Nesse tempo todo que você está à frente na parte de fundação, geotecnia, já teve alguma torre na cidade, algum edifício, ou aqui, ou outra cidade, que teve algum risco de queda, né? Nós chamamos de recalque, né? O pessoal que não sabe, ele é um risco de queda, que o solo está descendo. Mas já teve algum que você falou assim, nossa, esse aqui é um alto perigo, nós precisamos deslocar esse pessoal daqui para poder arrumar isso aqui. E existe uma questão de conserto para isso, vamos dizer assim, bem leigo, né? Uma questão de conserto para poder arrumar esse solo e voltar a ficar tudo tranquilo e não ter perigo mais? Sim, então vamos lá. Então, construir a casa, o prédio sobre a rocha. Isso é um fato. Qual que é o limite onde está a rocha? Em Goiânia, a gente tem um solo mais competente, depende da região, em torno de 30 metros de profundidade. Então, a maioria dos prédios altos de Goiânia tem parado numa cota em relação ao nível zero da rua, menos 30, uma fundação em torno de 30 metros. Eu tenho 2 subsolos, eu escavei 6, fiz a fundação a partir de 6 metros, então ela fez 24 metros, 30 menos 6, escavação 24 metros. Até aí tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Então, beleza. Em relação ao Brasil, você perguntou, você tem regiões no Brasil que você desce 60 metros, como Santos, em São Paulo, como São Luís, seu pai está lá no Maranhão, 60 metros. Tá lá perto da Alumar. Ali é cidade litorânea, né? Muda bastante. Isso. Em relação ao mundo, existem profundidades maiores. Também estamos fazendo um prédio hoje em Caldas Novas chamado Infinity Tower, com 54 pavimentos, Caldas Novas, 54 pavimentos, que é sob fundação direta, é raso, 3 metros. 3 metros, é um prédio super alto que achou uma rocha próxima à superfície, impenetrável próxima à superfície. Então, por isso que o estudo é importante. Aí você perguntou,
E aí, tem risco? Tem. Se o cara erra, Eu por falo exemplo, isso porque o Paulo até deu um exemplo aqui, que uma vez por ano pode ter queda de edifícios dentro do Brasil, né? Então, assim, como sua expertise é grande, você já participou de alguma que teve esse risco? Sim, vários. E como foi feito a recuperação Então, dela? primeiro é você identificar se a cota de assentamento daquela estrutura está correta. Se é menos 3 metros, se é menos 24 metros, se é menos 30 metros. Essa é uma identificação que precisa ser feita. Você verificou esse desempenho correto, você faz um procedimento na engenharia que chama monitoramento de recalque. Você monitora os deslocamentos verticais da estrutura durante a fase de construção e pós-vida útil da estrutura. Pra você ter uma noção, eu vou citar só um caso aqui de Goiânia, que é o Orion. O Orion foi considerado o prédio mais alto de Goiânia durante um bom tempo. Né? O Orion, a gente fez o monitoramento de recalque do Orion, deu 3,8 centímetros. Um prédio de quase 200 metros de altura deslocou 3,8 centímetros. O projetista fez um projeto que era possível deslocar ele, estava tolerável dentro das normas técnicas vigentes, 4,5 centímetros, ou seja, poderia chegar em 4,5 centímetros e ele ficou inferior a esse valor. Então, nota 10. Esse seria o recalque. Esse seria o recalque, nota 10. Normalmente, os prédios, a gente tem feito os projetos para ter um deslocamento, um recalque em torno de 20 milímetros, que é 2 centímetros. Eu citei esse caso específico, é um prédio mais alto. Mas normalmente a gente estabelece 2. Se o prédio desce mais do que 2 centímetros, a gente tem um problema. E um problema muito sério. Como a gente identifica esse problema? O monitoramento de recalque mostra esse deslocamento. Só isso? Não, tem um item também chamado velocidade de recalque. Normalmente, para esse tipo de obra, a gente tem uma velocidade de recalque em torno de 80 a 100 micras por dia. Micras é 10 a menos 6. Então, você tem aí um deslocamento pequenininho por dia. Se você verifica que essa velocidade está maior do que aquilo que foi projetado, você já identifica o problema antes. Entendi. Então, nós temos casos reais, não só em Goiânia, mas no Brasil, de prédios que tiveram um recalque e uma velocidade maior do que o desejado. O que você tem que fazer? Você tem que intervir aquela obra. Como intervir? Recuar todas as pessoas. Tirar todos de lá. Isso, e aplicar o reforço. O melhor a se fazer é igual criança. A criança cometeu um erro. O que você faz? Disciplinar artigo. Você corrige, dependendo da metodologia que você for trabalhar, né? Vai de cada um, mas você corrige enquanto criança. E ela vai aprender, eu não tenho dúvidas. Depois que a pessoa vira um adolescente e depois você vira um adulto, para você corrigir aquele erro, é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. Por isso tem que trabalhar bem com as crianças. Porque depois vira... O prédio é a mesma maneira. Se você identifica um problema na fundação, você tem que corrigir onde? Na fundação. Se você levanta a obra, cada vez que você coloca pessoas e avança, aquela conta, a gente até brinca nos cursos de pós-graduação, que eu ministro, multiplica por 10. Então, se para corrigir um problema era R$1 milhão, você levantou o prédio, pode pôr 10 vezes aquele valor. Se habitou as pessoas, pode multiplicar aquilo por 10 vezes. Porque você tem que tirar cada morador, pôr em hotel, fazer o reforço da obra. Então, é muito problemático. Então, a gente tem casos reais aqui na cidade. A gente resolveu esses casos reais na fase de fundação. Teve um custo, só que esse custo foi muito inferior àquilo que poderia ser. Entendi. Eu acho que é o seguinte, fica de bom tom a gente fazer um intervalo e na volta a gente falar da lenda de uma piscina por andar. Tá aí um sonho de todo goiano. Nós tínhamos no passado um único prédio chamado Excalibur, que na época todo mundo dizia, tem uma piscina por andar. O povo ficava louco. Piscina no apartamento, isso é loucura. Hoje em dia virou moda. Todo quanto é empreendimento com a piscina na sala. Aí eu já fico imaginando aquela festa, vem alguma senhora idosa ou alguém desavisado, trupica, cai dentro da piscina, né? Mas eu sei que existe cálculo para dar certo. Tem ou não tem, professor? Tem que fazer muito certinho. Tem que fazer muito certinho. Então é o seguinte, você me explica na volta a lenda da piscina por andar. E o meu brother vai realizar o sonho dele, que é descobrir se é caro demais colocar uma piscina na sala. Se não for, eu compro aquela inflável, bem baratinha. Foi a que eu pensei. Pronto, que aí você vai realizar o seu sonho, viu, meu brother? Obrigado. Tem uma piscina dentro da sala de jantar. É o que eu pensei. Eu vou falar disso aqui, porque tem um prédio que está sendo lançado agora e eu vi que a propaganda é essa. Dentro da sua sala tem uma piscina.
Eu falei, não, tira da sala, né? Vamos pôr cadeira aqui na sala. Enfim, rápido intervalo, os nossos especialistas que falam tudo sobre engenharia já voltam conosco aqui nessa conversa maravilhosa. Não sai daí. Hoje falando sobre as maravilhas da engenharia e eles que são verdadeiros notáveis no assunto, entendem tudo. Aqui comigo na mesa, querido Homero Cabral, professor Paulo Viana, que é doutor em engenharia, professor Murilo Cabral, que é mestre em engenharia, e também o querido Jefferson, lá da J7. Quem está me auxiliando a perguntar e também entende do assunto é o querido Igor Gouveia, que é engenheiro civil. E eu aproveito até, meu brother, para dizer que no bloco anterior fiz a pergunta da lenda do prédio com uma piscina por andar. Você se lembra quando só existia um em Goiânia, né, meu brother? Sim, inclusive esse prédio é muito famoso, né? É de altíssimo padrão da época, gigantesco. É um prédio, um apartamento lá tem 800 metros quadrados, né? Ou para mais. Então, assim, eu lembro que eu via várias histórias de pessoas famosas que moravam lá, mas o que teve uma época que travou foi porque não calcularam o peso da água nas piscinas, né? E eu queria aproveitar a oportunidade de perguntar esse professor Murilo sobre essa história, se isso já foi consertado, se ele tem noção disso, né? Como é que tá essa lenda hoje lá? Então vamos lá. Então a satisfação estar aqui novamente com vocês. Tudo na vida precisa de um projeto. Então o projeto inicial foi feito com a concepção da ideia de colocar o morador numa situação bem confortável. Em vez dele subir lá em cima ou descer para uma piscina, ele ter uma piscina no seu próprio apartamento. Então a ideia é interessante, ter uma piscina no seu próprio apartamento. E quando o projetista obedeceu a arquitetura pediu, vou ter uma piscina, e projetou aquilo. O projetista estrutural dimensionou os pilares e a estrutura da obra, levando em consideração as piscinas em cada andar. E nós, como projetistas de fundação, obedecemos o projeto estrutural. A carga em cada pilar é 1.000 toneladas. Então, beleza, vamos distribuir essas 1.000 toneladas para o solo, através de uma fundação, de maneira a evitar patologias como recalque, né, e alguns problemas afins. Isso foi feito. Só que o calculista estrutural esqueceu que, em vez de 1.000 toneladas, estou usando um exemplo, um número fácil, ele teria que calcular o peso da água. Então, eu tenho um copo. O copo, ele pesa, ele tem um peso. Se eu encho o copo d'água, ele tem um peso maior do que ele vazio. Se eu encho todas as piscinas ao mesmo tempo daquele prédio, eu tenho um peso muito maior do que aquilo que foi projetado. Então, houve um erro de concepção da ideia de que poderia todos os moradores estarem com todas as piscinas no seu limite, mas que geraria um esforço maior para a estrutura. E ela não foi projetada com essa ideia. Sim. Então, a melhor solução para esse prédio em específico foi falar para o morador que ele não poderia encher a piscina, infelizmente. Então, existe um rodízio nesse prédio, quem pode encher a piscina? Eu posso encher só na segunda-feira. Aí o outro grupo lá, eu posso encher só na terça, que todos não podem encher ao mesmo tempo. Hoje, a solução para isso foi separar moradores que podem encher em dias separados. Não, todo mundo não nesse pode encher caso em específico. Não tem como fazer uma correção na estrutura, tipo assim, vai gastar muito. Vai colocar um pilar a mais. Mas reforçar um pilar para poder... Existem essa possibilidade, mas não viabilizou essa ideia, porque o reforço era muito caro. E o morador falou, não vou pagar tantos R$1.000 a mais por causa da piscina. Eu queria ter, mas não vale a pena mais investimento. Claro. Como eu não vou usar a piscina todos os dias, eu vou usar naquele dia que foi liberado para mim. Me perdoa a ignorância da pergunta, mas é porque, como é lenda, a gente tem que trazer para a mesa. Se todos derem descarga ao mesmo tempo, explode o mundo? Como é que é isso? Eu me lembro, inclusive, de uma pessoa dizendo que a hora do intervalo, seja da Copa do Mundo ou, né, de algumas outras coisas, tem técnicas para que as pessoas não usem o banheiro ao mesmo tempo. Tem alguma coisa no cálculo do prédio que fica afetado se todos derem descarga ao mesmo tempo? Não, nesse caso específico não. Aí a gente entra na parte de um projeto chamado de hidrossanitário, que a gente envolve a parte hidráulica do prédio em relação ao sanitário. Então é a questão da água. Não existe esse problema. Até porque o vaso tem um cano.
O vaso da prumada do prédio tem uma dimensão muito maior. E pela lei da gravidade, ele consegue cair numa velocidade que escoa muito rápido. Então, não existe esse problema. Maravilha. Tá vendo aí você acreditando em história da internet. Mas quem nunca ouviu essa, né? Se todos do mundo inteiro derem descarga ao mesmo tempo, o mundo explode. Não vai acontecer. O plano do mal, né? Tem muito filme com isso. Uma coisa também que o Romero pode ajudar a comentar é que as pessoas às vezes mudam a maneira de pensar a casa por causa da coisa do requinte. Então a gente fica falando de piscina dentro de apartamento, mas tem outros requintes aí que vem surgindo, né? Apartamento não tem quintal. Agora quem constrói apartamento quer quintal dentro do apartamento. Pode isso, Romero? Pode sim, Guilherme. O que acontece? Hoje a gente está mudando o conceito arquitetônico da construção. Então é aquela ideia de aconchego e a ideia do verde. Tá? Então, hoje, além da piscina na sala, utiliza muito a sensação de natureza dentro da casa. Então, hoje você já tem empreendimentos, né, verticais, prédios altíssimos, que você já tem essa concepção de varanda verde, de sala integrada já com a própria entrega da construtora, tá? Dessa parte de paisagismo vertical. Então, você tem plantas específicas apropriadas para isso, que vai suportar ali toda a questão, né? Tem hora que pega sol, tem hora que não, vamos falar assim mais resumidamente. Então, hoje, além desse conceito de conforto e bem-estar, é uma preocupação maior aí, as normas vêm trazendo com essa preocupação do verde. Perfeito. Aproveitar, Romero, que você está aí comentando, né? Eu vejo pelo mercado imobiliário, nós temos de vez em quando uma aceleração, uma reduzida, tem toda uma questão no mercado de imobiliário que ele muda muito o ambiente, né? De vendas, de compra e tal. No mercado de engenharia, você que é proprietário de uma construtora, né? Chama HC Construtora, né? Isso. O que você me diz sobre o mercado hoje na parte de empresarial, quem tem construtoras, igual no seu caso? Quais são os desafios, as dificuldades do nosso mercado atual para a sua área? Igor, excelente pergunta. Hoje, qual que é o maior desafio, não só de um construtor de uma empresa de engenharia, mas eu acredito de todo empresário brasileiro? É a questão de você lidar com pessoas e processos. Então, a empresa hoje, ela não escala sem cultura. O que é cultura numa empresa? É você ter, assim, bem claramente, quando eu falo isso é para os próprios funcionários, qual que é a sua missão na empresa. Então, a empresa precisa ter uma missão, né, que ela seja uma missão honrosa. Por exemplo, a missão da nossa empresa é construir sonhos com profissionalismo como alicerce. Então, você entregar para uma família uma residência ou uma área comercial que é o que é tão esperado. Todo mundo quer ter um sonho da casa própria. Então, a gente traz essa missão. Então, a maior dificuldade hoje é você criar uma cultura forte, sólida na empresa, onde que todos os funcionários vestem de fato a camisa da empresa. Então, fazer isso com qualidade, né, e excelência é hoje o maior desafio. Porque no mercado, quem não ouviu, né, as brincadeirinhas, né, o peão é não sei o que e tal, o peão fez, né, tal coisa e cagado, eu chego lá na segunda-feira, cadê o meu pedreiro? Não tem pedreiro, tá de ressaca. Exato. Então, assim... É o vale. É o vale. Na sexta-feira é o vale. Sexta-feira é dia da o vale, meu patrão. Então isso tudo é reflexo do quê? É um reflexo de cultura, né, nossa, que não tá bem solidificada. Então, grandes empresários, ou até mesmo pequenos, quem é um engenheiro que vai montar sua empresa, contratar uma equipe, é o quê? Treinamento. Você tem que investir nos seus funcionários, porque é ele que vai fazer a sua mão de obra. Não é o engenheiro que vai lá pôr a mão na massa e sentar o tijolo. É o pedreiro. Então, se você não tem esse desafio, esse time de recrutar, né, selecionar bem um profissional e investir nesse profissional, com certeza você não vai ter uma qualidade desejada. Gostei. E falando em fazer discípulos, professor Paulo Viana, eu acho que o que mais fez discípulos nessa mesa, né? Vamos reconhecer, o mérito do homem é grande. Com certeza. O professor Paulo Viana tem um mestre, que é o professor Murilo Cabral, tem também um aluno brilhante, que é o Igor Gouveia, eu não é, meu brother? Com certeza. Mas assim, até perguntando, professor, como é que é dividir esse talento e gerar tantos talentos como o senhor já fez? E principalmente, o que mudou da engenharia de lá para cá desses anos todos? Eu estava pensando aqui na engenharia que a gente conhecia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Hoje eu pensei, né? A questão da vaga de garagem, né? Hoje, se você tiver uma condição um pouquinho melhor, você pode colocar o carro, inclusive em Goiânia, dentro do apartamento.
Acho que é Vitória Living. Isso, tem né? mesmo. Tem elevador de carro. Entra de carro e então você tá tudo sai certo. no seu apartamento. Então, não existe assim, se você colocar um limite para a engenharia, né, em termos técnicos, desde que os estados estejam todos equilibrados, você pode construir qualquer coisa. Você constrói na água, você constrói... hoje, você consegue fazer ilhas artificiais dentro do oceano, né? Então, não existe um limite, né? Então, assim, isso é muito interessante. E a questão de fazer discípulos é interessante, porque a grande questão no percorrer a sua jornada de vida está em você, muitas vezes, falar, não, eu vou acumular conhecimento para que eu possa ser o cara, né? Eu tenho um legado e todo mundo me admirar e vou fazer uma estátua para mim. Isso aí, na verdade, é o que a palavra de Deus fala, que é o tolo, né? Sim. O sábio, na verdade, ele faz um discípulo que o discípulo é até melhor do que ele. Né? Então, eu estou extremamente feliz aqui hoje, Guilherme, porque eu estou vendo pessoas como o Igor, né? O Murilo, o Homero, né? Todos aqui parece que são muito melhores do que eu. Eu gosto do Paulo. Eu gosto do Paulo porque ele tem essa humildade, não, né? Não, humildade. Não, mas peraí. Olha, você viu como é que o Murilo explicou o recalque? Eu fiquei aqui olhando ele e ele explicando. O homem é violento, merece um 10. Explicando ali a velocidade de recalque, a micra e tal. Então você fica admirado porque Jesus fazia isso, né? E nós somos convidados para fazer isso também, né? É você passar tudo que você acha que sabe, ou que sabe para o outro, e o outro vai se tornando aquilo que, né? As obras são maiores. Aí eu entendo isso, Guilherme. Não sei se você concorda comigo, mas as obras são maiores do que eu já fiz. Então o Murilo vai fazer obras maiores. O Murilo fez uma obra gigantesca já, que eu nunca imaginaria estar envolvido. E ele está envolvido, cara. Ué, conta pra gente como é que foi. Foi lá em São Luís, essa obra foi que economizou 30 milhões de reais. Tem que respeitar. Projeto nosso, né, Murilo? Maravilha. Sim, vamos fazer um resumo dessa obra. Sim. Existem obras e obras. Essa foi uma obra muito disputada a nível nacional. Inclusive com projetistas de fora, não foi? Sim, projetistas do Brasil, tinham projetistas até de outros países também. E fomos convidados para participar da concorrência da execução. Existe um projeto e nós fomos participar da execução dessa obra. O escopo de execução era 60 milhões de reais, só a fundação, falando de fundação. Nossa, só a fundação 60 milhões. 60 milhões de reais, Muito só a dinheiro. fundação. Né? Aí tem... Atrás da fundação tem a obra em si. Para quem não sabe, a fundação responde a quanto por cento da obra? Normalmente 10%, 8%? em torno de 3 a 8%. De acordo 3 a 8%. Chopin Júnior, o livro Se ela é do 60 milhões, pensa o tanto que a obra não custaria. Isso, então assim, varia muito. Vai na Se casa eu de tenho uma quase fundação rasa, uma sapata, talvez 3%. Uma fundação mais profunda, tipo raiz, em torno de 8%, até no máximo 10%. Mas vira em torno desse número. E fomos participar dessa concorrência, o cliente já estabeleceu um valor de tabela que ele tinha lá e fomos convidados 8 empresas. Então, eu representando a 7 Engenharia, juntamente com a nossa equipe, fomos participar dessa luta, vamos assim falar. E nessa luta, eles fizeram uma metodologia de fechamento que particularmente não é tão agradável, que é o tipo leilão. Então, você pega... Tem 8, né? Eles chamaram a gente em São Paulo ao mesmo tempo e no mesmo dia colocaram a gente em várias salas diferentes. Chegou primeiro, é 60, você faz por quanto? Eu faço por 59. Aí chegou para segunda, é 59, você faz por quanto? Eu faço 58. Aí falou, o outro lá fez por 58. Você faz por quanto? Então, essa metodologia de fechamento de leilão, particularmente a gente não concorda. Então, é aquela arte de dizer não. Então, a gente falou, olha, a gente não concorda com esse tipo de fechamento, a gente acha que não é saudável, não é uma maneira ética e saudável mesmo. Então, a gente declina, a gente se ausenta da luta, dessa concorrência. Então, juntamente conosco, mais 2 outras empresas se ausentaram também. Então, de 8, ficaram só 5. A gente, mais 2 outras empresas, declinaram daquele mapa de cotação naquela metodologia de fechamento, que era o tipo leilão. E só contando um breve resumo. Mas é muito bom, né? Eu prefiro não competir do que colocar o valor acima da segurança. Exatamente. E isso precisa ser vivido. Então, isso é real. Beleza, voltamos triste pro Goiás. Viemos de São Paulo pro Goiás e falamos, pô, perdemos, né? E aí descobrimos que daquelas 5, quem ganhou por 45 milhões. Então era 60 o escopo. Uma diferença de 15 milhões. Uma aí. empresa optou por fazer por 45. Na engenharia, gente, não é mágica.
some o concreto, aparece aço. É conta. Concreto tem custo, o aço tem custo, a mão de obra tem custo. Então, quando você faz o levantamento dos custos, daria muito mais que 45 milhões. Então, a gente tinha certeza de que aquela empresa que optou por fechar por 45 milhões não iria fazer por 45 milhões, mas ela falou que iria. Tudo bem. No caso, você acha que ela poderia colocar um aditivo lá na frente? Com certeza. Ela iria, certamente. Ela ou colocaria o aditivo ou não entregaria o combinado. Isso é fato. Ou ela não faria o combinado, que era... dos dois ia acontecer. Ou Isso. seja, menos do que o prometido. Isso. E aí o que acontece? Voltamos tristes, mas pelo menos com a consciência tranquila, que isso é importante. E aí a equipe de engenharia acionou o professor Paulo Viana, juntamente com uma excelente empresa que ele tem, que chama VTB. Juntamos um grupo de engenheiros e falamos, será que não existe outro caminho, não? Outra solução? Essa é a solução do cliente. Que tal uma outra solução? A engenharia é tão ampla. E depois de quebrar muito a cabeça em relação a novas soluções, né? Foi um intervalo de tempo de quantos dias, Paulo? Essa nova solução foi uns 3, 4 dias, não foi? Na verdade, a gente tem uma empresa em Curitiba, lá no Paraná, né, que chama VTB Engenharia. Hoje, no Brasil, eu acho que as mentes mais brilhantes na área geotécnica são os diretores dessa empresa, que é o Sidney Helder Cardoso Teixeira, né, que é o Sidney, lá da Universidade Federal do Paraná, inclusive, né, o Vinícius Benjamin. Nós temos outros 3 sócios, né, a Adriele, o Johnny e a Camila, né? São E o Paulo Viana também. Não, tá o Paulo Viana só... Então, esse é a mente mais brilhante. Tá. De qualquer forma, a gente reuniu em conselho. Eu queria dar uma dica importante para vocês todos aqui, que eu acho que é muito legal. O conselho. Sim. Na multidão do conselho, ao sábio procedimento. Então, a nossa vida ela não pode ser tomada com decisões sozinhas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É muito importante você pedir o conselho para outra pessoa. E o melhor conselho, começa em casa, né? Não vai falar de outras coisas. Mas a gente reuniu em conselho, em 4 dias, na verdade, uma semana ali, a gente visualizou uma outra solução, que é totalmente diferente da solução que já era o status quo daquela obra, né, Murilo? Isso aí. E aí nós arriscamos, nós vamos conversar com o pessoal da SET e vamos propor essa solução, porque aí ele tem uma carta na manga. Isso aí, voltando ao raciocínio, aí a gente voltou pro cliente, falou, olha, a gente já perdeu. Eu sei que teve um que ganhou 45 milhões, mas a gente resolve o seu problema, você não tem um problema? A gente resolve o seu problema por 30 milhões. Mas a gente já perdeu, porque o cara ganhou por 45. Aí o cliente final, que a gente já sabia que lutava exaustivamente por causa do dinheiro, falou, opa, espera aí, vocês resolvem o problema por 30? Então, vamos chamar vocês para conversar. E aí a gente explicou para ele que ele teria que rasgar aquele projeto inicial, aquela solução, não era execuível, né, dentro daquele escopo de dinheiro, daquele orçamento. Pelo valor de 45. Muito menos pelo valor de 45. A gente mostrou isso para ele e falou que nesse novo projeto ele resolvia esse problema por 30 milhões. Olha aí. Então, resumindo para o pessoal que está nos assistindo, vocês tiveram uma proposta de 60 milhões, né, onde participaram 8 empresas. E quem ganhou foi uma que fez 15 milhões a menos e, segundo vocês, era impossível, inviável construir por 45 milhões, a parte de fundação. E aí vocês chegaram numa nova técnica diferente daquela que o cliente tinha proposto, né? E além dos 45, vocês reduziram mais 15 milhões a menos, ou seja, 30 milhões no total a menos economizado para a obra. Isso, o cliente, ele gosta disso. Você trouxe uma economia para ele, muito mais do que ele desejava. E a gente mostrou que a técnica, a boa técnica da engenharia, através de uma boa investigação, conforme já foi dito anteriormente, tem outras soluções pode também trazer um custo menor. E aí, eu não sei se todos esperam a pergunta. Paulo Viana, quanto você ganhou com esse projeto? Quantos reais foi esse projeto? A pergunta é boa. Era isso que o pessoal queria saber. Você que está aí olhando a aí. resposta, nós vamos marcar o churrasco. Mas nós queríamos foi em torno saber. de uns 500 mil, não foi esse projeto? Não, mas eu queria só mostrar, mostrar para o pessoal que o valor do projeto 500 mil é pago, é válido, mas o importante não é o projeto que custou 500, meio milhão de reais que ele ganhou, não é isso. Mas é que a ideia que ele teve, o caminho que ele teve, trouxe para o cliente 30 milhões a menos. Então, às vezes, você que está assistindo aí, rendeu um bom você dinheiro levanta uma parede, vou simplificar, vai levantar a parede sem projeto. Até você demolir aquela parede e fazer de novo, existe um custo para isso. Então, é melhor você investir num projeto bem feito
para trazer uma economia. Então, hoje, nós falhamos em planejamento. Nós precisamos planejar bem. E o principal planejamento que a gente falha muitas vezes na nossa própria vida. É isso que você está trazendo, é uma solução para engenharia, né? Nós que somos engenheiros, nós olhamos soluções diferentes para o cliente, né? Mas que dentre num orçamento melhor ainda. Se existe igual essa possibilidade que vocês colocaram de melhorar ali a questão de valor para ele, mas trazendo segurança ainda para a obra dele, é uma solução incrível. Eu lembro que a China... Desculpa então, bem, só para terminar esse exemplo que você mesmo perguntou, então a obra foi concluída, se vocês forem lá em São Luís do Maranhão, vocês vão lá no Porto de Itaqui, a obra está lá, ela já terminou, está em execução, deu certo o projeto, sem nenhuma patologia, resolveu o problema do cliente, entendeu? Trouxe a economia que ele desejava, a gente ficou com a obra, teve o lucro desejado e ficou tudo bem. Ó, eu tô mostrando, vocês podem ir dizendo, eu vou mostrando as imagens para quem estiver assistindo no YouTube. Essa experiência com dinheiro é uma coisa importante, porque a gente precisa passar para vocês essa noção, né? A questão do custo, ela envolve 3 situações, né? Ela envolve a qualidade das coisas. Isso é muito importante, gente, para vocês levarem para a vida de vocês, não só para a engenharia, mas para dentro da casa de vocês, né? Então, você vai gastar seu dinheiro, não vai? Então, quando você pensa o quê? Eu penso em qualidade, não é? Eu penso em qualidade, eu penso em custo e eu penso no tempo, né? Então, se aquilo ali vai ser construído muito rápido, na verdade, nada construído muito rápido vai ter muita qualidade. Não existe nada com... O Homero pode me ajudar com isso, né, Homero? Então, assim, não existe uma solução em que essas 3 variáveis estão postas na mesa para escolha. Você nunca, e absolutamente em nenhum caso, vai escolher algo que seja rápido, bom, né? E barato, com qualidade. Exatamente. Não existe isso. Você vai ter que escolher um. Você vai ter que escolher 2, na verdade. 2, isso. Ou você escolhe algo que seja com qualidade, né? Para ser construído num tempo razoável, ou você escolhe uma coisa que vai ser construída mais rapidamente, com qualidade, você tem que aumentar o custo. Não é isso? Exatamente. É aquele velho ditado, né? O barato sai caro. Então, às vezes, se você não investe, né, para quem está assistindo, né, para quem eu desejo construir, eu desejo fazer qualquer coisa, não só em construção, mas na vida, há uma falha muito grande na nossa cultura brasileira de não investir em projetos, né? Então, se você, né, hoje o projeto é 1%, 2% do custo da obra, né? Se você já faz um leilão, né, que é uma prática que eu particularmente acho ruim na engenharia, porque a partir do momento que você pressiona, né, seu contratante ou a empresa que você está escolhendo, ou o profissional que seja, para diminuir o preço, às vezes o cara consegue até diminuir, igual o exemplo que o professor Murilo deu, né? Diminuiu aí 25% do valor. Mas será que ele vai conseguir executar com qualidade aquela obra? Eu tenho certeza que não. E quando é que o projeto fica barato, né? Vamos falar isso aqui. O projeto fica barato quando dá errado a execução. Exato. Aí, meu amigo, o projeto fica baratinho. Exatamente. Você fala, eu teria economizado essa grana que eu tô gastando para corrigir o erro que teria sido evitado com o projeto. E esse exemplo é muito bom, Guilherme, porque em 3 dias, eu imagino que para elaborar esse leilão, essa proposta que o pessoal, esse exemplo foi muito bom, que eles trouxeram, com certeza demorou meses, às vezes até anos esse estudo de caso. Mas em 3 dias elaboraram uma proposta que reduziu 50% do valor. Olha aí. 50%. Não, a concepção. Né? A concepção. Demorou mais isso. tempo. Mas a ideia, a concepção, falou assim, olha, se tem um caminho, se tem outro, vamos fazer por esse caminho. Então, acho que, para quem está nos ouvindo, a ideia é o conceito. Não se deve economizar no conceito, na solução. Porque a partir do momento que você emprega o seu tempo e o seu dinheiro, uma solução boa, você vai ter um retorno favorável. Eu queria aproveitar, agora sair um pouquinho desse ramo de construção e aproveitar que nós estamos com 2 professores aqui, né, de faculdades, e os 2 já foram professores da faculdade que eu estudei, a PUC, hoje eles são professores da UEG, né? Eu queria saber com vocês, nós temos pessoas que podem estar assistindo aí que estão pensando em ir para engenharia também, ainda estão estudando em cursinho, né, ou que estão nos ouvindo também, né, pessoas que ou já estão fazendo engenharia e querem pensar um pouco no mercado. Que vocês acham hoje da engenharia em faculdades?
Qual que é o rumo dela? Porque hoje, assim, quando eu estudei era tudo presencial, praticamente. Era muito difícil, era pouquíssimas faculdades que eram online. Hoje nós já fizemos ao contrário. Existem muitas faculdades online e poucas pessoas que querem ir para o presencial. O que vocês acham do futuro? Vocês acham que o futuro vai ser, daqui 15, 20 anos, não vai existir mais faculdades presenciais ou elas vão ser aquela presencial de uma vez na semana só para ir fazer prova, o resto tudo é online? E vocês acham que isso tem um grande aprendizado para os alunos que estão entrando agora? Se ele pudesse escolher uma opção, eu vou para o online ou vou para o presencial? Você acha que qual seria o melhor método para ele? Ou o híbrido, né? Que seria aquela metade presencial, metade online. O que vocês acham desse futuro que nós teremos aí pela frente? Paulo e Murilo. Pode ir, Paulo. O futuro é o chat GPT respondendo prova para todo mundo. Essa que é a verdade. Eu só queria falar algo, né? O Igor falou... Desculpa o desabafo, professor. Na verdade, quem souber essa resposta Tá o rico. bilionário. O Igor falou de 15, 20 anos, né? Mas eu acho que esse período já chegou, né, professor? Já chegou e eu digo mais, é desafiador. Porque hoje o conhecimento ele é compartilhado. Então, se você... a questão está mais na resolutividade do que no academicismo. Ou seja, se você encontra alguém que resolve o problema de forma técnica responsável, eu vou ser bem sincero com você, às vezes um profissional... Algumas pessoas podem achar que eu estou sendo muito radical aqui, né? Mas concurso técnico, às vezes vão ter uma solução de engenharia muito superior àquele profissional formado em escola de engenharia. Verdade. Então, a questão não está, Igor, na formação dele, fazer o curso online, fazer o curso presencial, tal, mas na capacidade de entendimento do propósito da vida dele. Porque se ele tem um entendimento de quem ele é e qual benefício ele vai trazer para a sociedade, começando na própria vida dele, cara, você põe a mão, qualquer pessoa, você pode pegar uma pessoa, inclusive do colega do Júnior agora, que me deu a notícia, né, eu estava recentemente nesse final de semana, Guilherme, em uma comunidade quilombola, né, eu passei lá para fazer uma atividade missionária e fiquei sabendo de um rapazinho lá, né, que saiu da comunidade, que fez o estudo na comunidade e se formou em engenharia, né, elétrica. E depois, hoje, está trabalhando com uma empresa nessa área. Então, ele teve a visão de futuro, ele se empenhou em fazer o trabalho bem feito e resolveu o problema das pessoas. Maravilha. Isso lá no meio dos Calungas, professor? No meio dos Calungas. Olha para você ver, o Calungas, que é um povo praticamente esquecido aqui em Goiás, difícil acesso, longe ali no norte do estado, né? Então, se você fizer um gráfico rapidamente aqui, ó, você coloca a capacidade de resolver problemas no eixo Y. Vocês vão entender aí, né? Mas uma capacidade de resolver problemas. O ouvinte Davi entende. Tá desenhando. E a habilidade e a dificuldade de resolver esses problemas no X, né? Então, por exemplo, se você tem uma grande habilidade, né, mas você não é submetido a grandes desafios, você só resolve problemas pequenos e não se aventura, não sai do seu ponto de conforto, né, não quer passar ali o rio, você vai viver uma vida extremamente frustrada. Você é um profissional muito capacitado, mas resolve poucos problemas. No outro ponto da balança, você é pouco capacitado, infelizmente, tá, Igor? Não é como ele se capacitou, mas obviamente, não é qual local ele frequentou, mas como ele se capacitou, né? Então ele tem uma capacidade muito pequena e ele se envolve com um risco muito alto, resolver grandes problemas. Aí entra, obviamente, na exaustão e na ruptura daquela situação ali. Então, assim, eu vejo assim que o envolvimento que você tem que ter com a ciência, com o desenvolvimento científico, né, em querer aprender a fazer o que é certo, da forma correta, eu acho que é o melhor, né? E você também conseguir, né, Murilo, enfrentar problemas na mesma balança da sua capacidade de resolver e do risco associado a esses problemas, não é isso? É maravilhoso. Aí deu uma aula, deu um show. Professor Murilo, você é fruto do que o professor acabou de dizer. Sim, sou fruto. Na época, ele foi meu professor de fundações, né? Eu identifiquei muito com a disciplina que particularmente é muito difícil, porque não é uma ciência exata, mesmo estando dentro de uma engenharia que é uma ciência exata. Então, vou repetir, é uma ciência que não é exata, mesmo estando dentro de um curso que é exato.
Então, é difícil. Então, eu identifiquei muito com o professor Paulo Viana na época, em relação à sua ética profissional, em sua capacidade de resolver problema, em relação à sua postura como cristão, como pessoa. E eu falei, não, esse caminho eu quero seguir. Então, assim, eu agradeço muito a sua maestria em poder contribuir com a minha formação e com a formação de tantas outras pessoas. E em relação à pergunta do Igor, que ele perguntou em relação aos desafios, eu acho que o desafio não está na faculdade que você formou, não está com o professor que você teve. Existem professores que conseguem resolver problemas, mas existem professores que nunca foram para o ambiente prático. Não é que ele é ruim, ele não teve a oportunidade de resolver problemas. Teoricamente, a aula dele é teórica. E hoje o mercado de trabalho precisa de pessoas práticas. Então, assim, às vezes você não teve essa formação condicionada com a prática e isso te impossibilita, às vezes, de avançar. Mas a boa notícia é que depende de você. Então, tudo na vida depende do esforço, da capacidade da pessoa correr atrás da solução. Então, assim, não importa a faculdade que você formou ou quanto tempo você demorou para formar, mais ou menos tempo. Eu acho que com o propósito identificado com a engenharia faz todo o problema. Por exemplo, vou citar um exemplo mais fácil. Eu casei com a engenharia aqui, ó. Meu anel aqui de engenharia tá no mesmo dedo que é o anel de casamento. Isso não é uma simbologia. Eu coloquei na minha vida que eu ia casar com a engenharia. E tô casado com a engenharia. Independente de qualquer coisa, entendeu? Então, assim, eu estabeleci dentro do meu projeto de vida que seria um profissional a serviço do reino de Deus. E assim eu sou. Porque lá atrás eu falei, eu vou ser o melhor aluno, eu vou ser o melhor engenheiro. Pode outros tentarem conseguir, mas eu vou estar lá em cima. E eu lutei e me esforcei muito para isso. Não foi à toa que na disciplina dele eu só tirava 10. Olha só. Olha. É mesmo, professor Paulo? Com certeza. Que maravilha. Parece Não é- eu. Mas o 10, hoje eu entendo que não é o 10 que fez a diferença. Sim. Não é isso. Mas é entender que onde que eu queria chegar, onde que eu queria almejar. O nível de comprometimento. O nível de Você sabe comprometimento. que, Murilo, tem uma frase do Franklin Delano Roosevelt, né, que foi presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, e ele falava exatamente, ó, faça o que puder, com o que tiver, onde estiver. Então é o seguinte, a gente precisa fazer. É o just do it, né? Isso. Faça, a gente precisa fazer. Porque não é o local que você está que determina quem você é. Não são as pessoas, né, que determinam quem você é. Mas você já é o que você é para fazer. Então, assim, respondendo a sua pergunta também, desculpa te interromper, Murilo, é você atuar na sua profissão, se você se sente vocacionado para isso, né, fazer engenharia, sente chamado, é fazer o melhor que você pode. O melhor que você pode, mas de forma prática. Tem um ditado aí que fala que quem é bom de desculpa não é bom em mais nada, né? Então a gente pode falar da modalidade presencial à distância, pode falar da faculdade, pode falar do professor, mas a gente acabou de ver aqui que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com propósito, tem a ver no que esse profissional quer ser na sociedade e quão relevante ele quer se tornar, ele quer trazer aí de agregar, né, para as pessoas, né? Quando a gente vai contratar, por exemplo, um profissional, seja em qualquer área, faz um mapa, né? Você escolhe aí, coloca um centro de seleção, escolhe aí, por exemplo, 100 pessoas para aquela vaga. Você seleciona aí umas 5 pessoas para entrevista, dentro daquilo que você acha que mais se adequa àquele perfil. E no momento de entrevistar individualmente cada pessoa, a gente faz algumas perguntas. Então, nem sempre aquele que ganha, aquele que está lá na frente, é aquele que tem o melhor currículo. Mas aquele que se demonstra, né, na sua capacidade de aprender. Porque hoje a gente não sabe tudo. Às vezes você entende de um assunto muito bom, mas aquele profissional é tão ruim de relacionamento interpessoal que ele sabe para ele, mas não conversa em grupo. Hoje ele não faz nada sozinho. Então, nem sempre é aquele que tirou nota 10. Eu acho importante tirar nota 10, mas não é isso o mais importante. O mais importante é você saber transmitir aquele conhecimento, resolver aquele problema, interagir com outras pessoas e deixar o ambiente feliz. Aí deu show. Eu finalizo acrescentando o que disse Michael Jordan, né? Famoso. Ele, grande jogador da NBA, revolucionou o basquete nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: o talento sozinho ganha jogos, mas agora para vencer campeonato só o time. Então ele disse: ó, eu sozinho eu sou capaz de ganhar um jogo ou outro, decidir um jogo, mas
eu sozinho não consigo ganhar campeonatos. Então, o campeonato só é vencido pelo time. Mas o talento ganha alguns poucos jogos. Então tá aí. Acabou de dizer de maneira brilhante, professor Murilo, com outras palavras, professor Paulo Viana, pastor também, né? Nosso querido irmão, professor Paulo Viana. Deixa eu agradecer o carinho da participação de todos. Nós temos que encerrar, porque se a gente não encerra, não sobra espaço para mais ninguém. Mas eu vou dizer, tem que marcar o retorno. E quem sabe a gente não marca próximo a uma feira de engenharia, porque sempre nós temos aí os colóquios, não tem, professor? Muito bom, tem bastante evento, né? Goiânia é uma cidade recheada de eventos. Com certeza. Impressionante. E não por menos, tanto a Sete Engenharia como a LTEC. LTEC. Eu tô falando lá de Curitiba. VTB de Curitiba. LTEC Goiânia. LTEC Goiânia e estão sempre no meio dessas grandes feiras. Então, quero agradecer os nossos professores, os nossos notáveis. Eu vou começar com o Homero. Homero, se alguma celebridade estiver nos ouvindo, você ainda está fazendo casa, não tá? Rapaz, ainda tem um espaço na agenda. Então pronto. Muito obrigado, viu, amigo, pela participação. Vou esperá-lo mais vezes para a gente continuar falando dessa área tão brilhante que é a engenharia. Muito obrigado. Eu agradecer também ao querido Jefferson, meu amigo Jefferson da J7 Solar Energy. Tem espaço na agenda também para fazer usina solar, né, Jefferson? Tem espaço, estamos à disposição. Inclusive, o professor Paulo aqui, nós que implantamos lá um sistema inteligente lá para a empresa dele. Maravilha. Né, contra oscilação de energia, solucionou o problema dele, né? E aqui nesse momento aqui, gente, como foi um aprendizado aqui para mim, né? Eu ia conversar, falar mais um pouco aqui, mas eu falei, não, eu tô aqui para ouvir, eu tô aqui para aprender, né? Foi a aula aqui do Murilo, professor Murilo, Romero, também o Igor, professor Paulo Viana. Foi muito bom estar aqui, muito bom aprender. Eu sou da elétrica, né? Então, mas essa parte civil me atraiu, achei muito interessante, gostei muito de aprender, de ouvir muito do que foi falado aqui. Vamos fazer o seguinte, lá em Las Vegas eles criaram a Sphere, né? É uma esfera que só tem LED em volta para poder ficar passando imagens. Vamos criar a esfera do Brasil, vamos fazer ela aqui em Goiás. E em volta vai ser só placa solar. Pronto. Que tal? Olha aí, fechou. Aí a gente vai chamar, o cálculo estrutural fica com eles, o cálculo estrutural fica com eles e a parte da elétrica fica comigo, né? Maravilha. A gente soma os nossos conhecimentos aqui e arrebenta, né? Show. Eu sou do barulho, meu negócio é divulgar. Deixa eu agradecer. Jefferson, um abraço. Se alguém quiser contactar a J7, tem o Instagram, não tem? Instagram da J7 Solar, ou eu Jefferson, pode falar lá também, a gente tá aí. Perfeito. O Homero não disse, mas tem Instagram também, né, Homero? Qual que é? Tem, HC Engenharia, HC_Eng, tá bom? A gente, só pegando um feeling aqui, é muito importante essa questão de você não ser apenas um bom profissional, você tem que ser bom em essência. O que eu quero dizer com isso? Hoje você está fazendo o que é possível ou você está fazendo o seu melhor. Não é ser o melhor do mundo, é ser o melhor que você pode ser. E hoje eu dedico, né, o nosso time, o time HC dedica em ser o melhor, né, em atender, né, o pessoal aí da construção civil. Com muita certeza. Falou e disse. É exatamente isso. Obrigado, querido Homero, pela presença. O pessoal já segue aí no Instagram. E eu finalizo cumprimentando também o professor Murilo e o professor Paulo. Professor Murilo, você executou esse projeto lá no Maranhão, mas continua na Sete Engenharia à frente de muitos outros. Se alguém quiser conhecer, pode entrar lá no Instagram de vocês. Isso, também, é né? 7.eng.br, o Instagram e o site também, e o meu Instagram particular, Murilo com 2 L's, _ Cabral. Aí tá fácil encontrar. Por acaso, tô fazendo a proposta ao vivo, mas tanto o professor Murilo como o professor Paulo toparam fazer a esfera, bola de fogo aqui em Goiás. Vamos fazer? O Jefferson bancando aí, a gente faz. Eu ia falar se o investimento fosse deles, né? O Jeff falou, agora eu vou. Professor Paulo Viana, muito obrigado pelo carinho. Que maravilha revê-los, viu? Faziam anos que a gente não se encontrava desde a oportunidade de valor. Foi uma alegria muito grande. Obrigado, professor. Guilherme Rigonato, parabéns, né, por esse momento aqui de mesa. Você realmente é uma pessoa usada por Deus, Amém, né, para trazer novas aí à cidade de Goiânia e abençoar a nossa cidade. Quem quiser visitar o LTEC, a gente tem um cafezinho para vocês lá, né? ltec.eng é o Instagram, www.ltec.eng.br. E a gente recebe vocês lá, né, com muita alegria. Que é isso? Para tomar um café eu vou longe. Ainda mais no conhecimento do professor. Vamos lá. Vamos marcar então o próximo podcast lá no LTEC. Pode ser? Lá. Vamos gravar lá? Isso é uma proposta, queijo, hein? tudo, a mesa é minha. Então pronto. A mesa é minha.
Você Tá só marcado. manda o menu. Topou, meu brother? Igor Gouveia, lá no LTEC, o próximo cast? Com certeza, o próximo lá na LTEC, depois o outro vai ser na J7. Também tá aberto lá a mesa. Eu quero aproveitar e agradecer a vocês todos, né? Meus professores na PUC, Paulo Viana, Murilo Cabral, é uma honra, né? Todos os projetos que nós já tivemos de vida aí, projetos espirituais também, nós tivemos junto aí muitas coisas. Eu fico muito feliz de poder ter vocês aqui hoje, né? De poder estar com vocês aqui hoje. O Homero também, muito obrigado, Homero, né? Que a gente possa estar mais próximo aí também. E o Jefferson, que é um grande amigo meu também, muito tempo, né? Nós temos feito uma grande amizade aí, caminhando junto. E é isso, obrigado, meu brother, pela oportunidade, né? De estarmos Muito obrigado, aqui. sempre uma alegria. Estamos inaugurando aqui, né, essa conversa nesse formato. Mas De foi muitos muito bom. ainda, muito bom. Primeira de muitas. Eu ia brincar aqui, eu falo assim, ó, eu não sou nenhuma celebridade não, mas se o Homero quiser, eu quero que ele faça a minha casa, olha aí. Eu não sei Pois é, se Homero, não eu sou tô à celebridade, disposição não, também. Homero. Vou fazer o melhor custo-benefício pra vocês. Que é isso? Eu quero a piscina A na fundação sala. já tá aqui com o Murilo. E os Insight Corpo de Prova já tá com... Já tá tudo E a energia Ganhou, solar já Guilherme. tá aqui, então Fundação, fechou. construção, energia Energia solar, solar, área verde, meu amigo. piscina. Precisa de mais nada. Eu falo que ter Tá amigo é completo. melhor que ter dinheiro, você não acredita? Obrigado a todos. Querido ouvinte, você não deixe de ficar antenado. Em breve, novos convidados. E esses aqui mostraram o nível da conversa lá nas alturas. Obrigado pelo carinho da audiência e vamos juntos. Até a próxima. Tchau. Alô.